está começando o programa Motivação e Inovação. No programa de hoje vamos falar sobre alimentação. Será que a nossa alimentação é correta? Será que nossos filhos se alimentam bem? Para bater um papo sobre esse assunto, eu convidei Daniela Felício. Tudo bem, Dani? Tudo. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, espero estar solucionando algumas dúvidas, do pessoal em casa. Então, Dani, a minha primeira pergunta é exatamente assim. A alimentação, ela começa na escola ou em casa? Na verdade, a alimentação de uma criança começa em casa. Desde a gestação, a mãe com seus hábitos alimentares, já passando os primeiros nutrientes para o filho. Sim. Quando ele nasce, na amamentação, então a gente consegue estar modulando essas primeiras sensações alimentares através do leite materno também. Sim. Então, se a mãe ingerir uma bebida alcoólica, tudo isso pode estar passando sim, passa sim para a criança. Depois, nos primeiros hábitos alimentares, com a introdução dos alimentos, o oferecimento desses alimentos, a forma do que eles são oferecidos também faz diferença na vida de uma criança, Hoje eu trabalho em uma creche, por exemplo, no centro de Florianópolis, que acaba fazendo desde dos 4 meses, dos 6 meses de idade, pão integral para as crianças, todos os alimentos, Claro, cada criança com sua introdução dos alimentos específicas, conforme a aceitação, conforme a idade da criança, mas lá são produzidos todos os pães integrais, cookies, é tudo lá que é feito. Então, para o quê? Para tentar ao máximo, mostrar, introduzir esses hábitos nas crianças desde cedo. Então, isso também, as crianças que não vão para a creche nesse primeiro ano, então a apresentação desses alimentos é responsabilidade dos pais. Então, é muito importante sim, Depois a escola vem, mas mesmo assim as crianças vão para casa. O que é importante sempre que os pais mantenham esses hábitos alimentares também das crianças. Eu te perguntei isso porque assim, muitas crianças elas saem de casa, já na mochila delas lá, o lanche da escola, um salgadinho e um refrigerante. Sim, acontece bastante. Isso é errado, né, Dani? Isso, é bem errado, Na verdade são os hábitos, as crianças vão estar apresentando também para os outros filhos, de outros pais, então isso acaba trazendo um conflito. Mas se os pais em casa fazem uma boa orientação nutricional, apresentam esses alimentos, tanto os filhos dos outros pais também não vão ter esse problema com suas crianças. Então, salgadinho hoje em dia, refrigerante, açúcares, são todos esses nutrientes que fazem mal, alimentos que fazem mal à saúde a longo prazo. Então, não é só, na verdade, existe uma frase que diz que o que a gente come hoje repercute pelos próximos 10 anos. Você é o que come, tem uma frase assim, Isso. Então, são esses primeiros hábitos que vão pela vida inteira, A gente precisa, como pai, como mãe, estar apresentando da melhor forma esses alimentos para as crianças, para que eles tenham uma memória, a longo prazo durante toda uma vida. E tu falou uma coisa interessante, as crianças elas realmente chegam na escola e mostram para os outros amiguinhos que elas têm salgadinho e o amiguinho acaba virando moda, Muitas vezes. Eu também quero, pai, eu também quero e vira moda entre eles todos. Mas mesmo assim, dependendo do pai, dá para dar uma driblada boa, a gente consegue em casa. Então é isso mesmo, na escola vão vir alguns hábitos, Algumas escolas hoje em dia, na primeira infância, elas já têm um cardápio, um pouco mais saudável, é o que tem se priorizado hoje em dia. Sim. Porém, quando chega em casa, o que é feito? Então, não adianta nada, às vezes, também a escola ter um cardápio diferenciado, com alimentos diferenciados, se quando as crianças chegam em casa, elas vão ter embutidos, vão ter salgadinhos, vão ter fast food, então isso também tem que cuidar. Então, os pais, desde o primeiro momento, são os principais mesmo para estarem educando seus filhos, Tá, e aí aquela criança que ela não foi educada lá desde pequeno e hoje ela estuda lá no colégio e ela tem esse hábito ainda errado de consumir refrigerante e salgadinho que a gente deu como exemplo. O que fazer nesse caso? A gente pode aos poucos ir substituindo? Com toda certeza. Na verdade, tem algumas crianças até que chegam na escola, que geralmente nas escolas públicas é que tem essa alimentação já padronizada e já com nutricionistas especializadas tentando melhorar. Sim. Então, assim, geralmente as crianças às vezes têm uma dificuldade, mas a gente acaba trabalhando a longo prazo, com os meses, para tentar introduzir esses outros alimentos. Então, nunca é caso perdido. Sim. Então, a gente pode sim estar introduzindo, tá fazendo a criança conhecer
cada vez mais esses alimentos para conseguir, então, né, mudar esses hábitos sim. Então, nunca é tarde para mudar. Seja adulto, como é que faz, Dani? seja Tu pega adolescente. lá, tu bota uma maçã no lugar, tu vai conversar com a criança, como é que tu faz? A gente pode conversar, né, com a criança, apresentar o alimento, contar histórias, né, que apresentem os alimentos, colocar esse alimento de diferentes formas, cozido, ralado, em bolo, né, que pode ser feito. Hoje em dia a gente tem bastante introdução de aveia, né, que é um alimento ótimo para a saúde, né. Geralmente, né, os pais acabam perguntando como colocar esse alimento. Então, em cima da fruta, né, em cima de uma banana assada, as crianças adoram banana assada, é quase difícil ver uma criança que não goste, num bolo, né? Pode ser colocado para engrossar o feijão. Então, assim, tem vários tipos de técnicas que a gente pode estar melhorando a alimentação das crianças com essas, né, com essas dicas. Na semana passada eu assisti um vídeo de um pai que ele fazia o sanduíche do filho dele, todos os dias ele fazia o sanduíche e desenhava algo diferente no pão integral. Sim, é uma estratégia para chamar a atenção da criançada. O filho consumia. Assim, às vezes uma salada, as crianças têm dificuldade de salada, né? Mostrar a salada no primeiro momento, colocar a salada antes do resto da alimentação é uma estratégia muito legal, né? Fazer carinhas mesmo ou fazer desenhos com a salada, quanto mais colorido possível. Então, tudo isso chama atenção, né? São crianças, né, que vão estarem começando seus hábitos alimentares, né? Mas mesmo independente da idade, seja 5 anos, seja 10 anos, existe algo que é a persistência. Então, os pais, eles têm que estar, né, ali ao lado da criança, seja, né, também na escola, mas tem como sim, independente da idade, às vezes tem como mudar até no adulto ou no idoso. Verdade. Então, numa criança ainda, mais fácil, é mais fácil ainda. Quais são os vilões da alimentação? É a margarina, é o sal, é o açúcar, é o refrigerante? Sim. São esses? Margarina, sal, produtos industrializados de forma geral, temperos prontos, sopas prontas, embutidos, congelados, todos esses alimentos, cachorro-quente, né, fast foods que a gente tem muito por aí, todos esses alimentos, eles são os vilões, né, da alimentação. Mas assim, a pessoa que, né, a gente consome a todo momento todos esses alimentos que eu acabou de falar. Muito difícil a gente substituir a maioria deles. Não é tão difícil assim. Então, aí essa é a pergunta que eu vou fazer para ti. Eu devo criar um hábito alimentar? Sim, na verdade hoje... Aos poucos, eu acho, porque acho nada radical, né, Dani? Sim, hoje em dia, por exemplo, né, a gente não utiliza, nós nutricionistas não utilizamos mais o termo dieta, né? Na verdade, a gente faz uma reeducação alimentar, que seria, né, o ideal. Então, reeducação alimentar, ele trabalha conforme, né, a necessidade de cada pessoa, a individualidade que a gente chama bioquímica de cada pessoa. Então, muitas vezes, o alimento, mesmo sendo saudável para você, por exemplo, ele vai ser muito maléfico para mim. Então, é isso que a gente acaba trabalhando e conhecendo o paciente de mês a mês. Então, por isso que é importante, né, estar se conhecendo e também procurar um profissional para te ajudar nisso, né? Então, todos esses conhecimentos a gente vai adquirindo com o tempo e com o tempo a gente também vai, né, adquirindo hábitos alimentares. Essa é a melhor forma, sim, né? A reeducação alimentar. Então, tem como substituir, na verdade, né, qual que é melhor, margarina, uma manteiga. Então, tudo isso tem como substituir, o pão branco pelo pão integral. Né, o pão branco pelo pão integral. Algumas pessoas têm sensibilidade à farinha de trigo, então tem que tirar a farinha de trigo. Então, todas essas particularidades tem como, sim, tirar esses alimentos ou reduzi-los, né, pelo menos, né? Claro que todo mundo, né, vai num evento, vai em alguma coisa assim que acaba, festa, né, fugindo um pouco, mas tem como sim driblar e ter uma alimentação saudável, e a longo prazo a gente acaba tão se acostumando com esses benefícios de disposição, de melhora da própria autoestima, que acaba sendo algo para a vida inteira, né? Quando a gente começa a introduzir esses hábitos alimentares. A gente vê muito que as pessoas, né, elas começam no primeiro dia do ano, agora 2014, fazendo a promessa: eu vou fazer, né, melhorar meu hábito alimentar, eu quero emagrecer, eu quero começar a fazer academia, e aí chega no dia 2 do ano, esqueceu tudo. Dia primeiro é um pouquinho Esse é um grande demais. erro, né, Dani? Sim, sim. Na verdade, sempre tem o dieta de segunda-feira também. Na verdade, sempre vai começar. Eu acho que tu tem, né, que começar trocando alguns hábitos alimentares devagar, né, conforme o teu momento. Então, nada de ficar fazendo dietas mirabolantes, elas não funcionam a longo prazo. O que realmente funciona são os hábitos alimentares, né, de acordo com a vida inteira. Então, né, vai devagar no seu tempo, mas introduzindo esses alimentos que são importantes
importantes para ativar metabolismo, né, para melhorar o humor, tudo isso faz diferença a longo prazo. Sabe, eu vou contar um pouco o meu caso, né? Eu não tomo refrigerante há 15 anos, sal eu reduzi muito na minha vida, assim, e isso tudo aos poucos. Primeiro o refrigerante, comecei com refrigerante, margarina, não sei mais o que é, substituir por requeijão light. Então eu fui substituindo pão branco, eu não sei mais o que é, faz muito tempo, como só o pão integral. Esse requeijão light, por exemplo, poderia ser substituído por outra coisa, às vezes mesmo? um antepasto, um antepasto de berinjela, um patezinho caseiro, né, de frango, sem leite, sem nada. Na verdade, a gente tem estimulado um pouquinho a reduzir também. Né? Não utilizar tanto light hoje em dia, tem algumas pesquisas mostrando que tem alguns malefícios também, né? E quanto mais natural, eu sempre falo, quanto mais natural o alimento, melhor. Tá? Então, menos light diet, né? Só em casos específicos mesmo, em prescrições que a gente precisa utilizar, mas quanto mais natural, né? Quanto mais orgânico, melhor também. Tá? Tu sabe que assim, a mídia hoje em dia, ela contribui muito para essa alimentação não saudável. Na verdade, ela divulga alguns alimentos que podem ajudar, porém nem sempre são tão saudáveis assim. Um dos casos é barrinha de cereal, né? Que as pessoas acham que é tão saudável, mas isso depende bastante da barrinha de cereal. Então, né, a gente tem que sempre olhar a composição de qualquer alimento que seja pão integral, seja barrinha de cereal, olhar a composição, ver o alimento que vem primeiro. Geralmente esse alimento que vem primeiro é o que mais tem naquele produto. Então, ver, né, se é uma castanha, se é uma aveia, né, que isso é importante para a saúde. Mas tem algumas que são ricas em açúcar, por exemplo. Então, isso que a gente tem que estar cuidando. Nem todas são tão saudáveis assim. Acho que uma frase que encaixa bem é assim, o menos é mais. Eu acho que menos excesso, né, Dani? Sim, na verdade, qualquer coisa. Eu posso comer uma barra, mas eu acho que tem que limitar um pouco, né? Reduzir um pouco e ver qual é a substância. Na verdade, é o equilíbrio. Né? Então, assim, nada em excesso, mesmo que seja saudável, né, que pareça ser saudável também, é bom para a saúde. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio alimentar. Não buscar em excesso. Tem uma pesquisa que diz que 35% das crianças do Brasil estão obesas. Como é que tu vê isso? Na verdade, é uma realidade preocupante, né? Na verdade, às vezes a gente fica tão preocupado em nutrir e, né, em o excesso que acaba muitas vezes esquecendo que a maior parte das crianças hoje, acho que em grande parte das cidades também, estão com excesso de peso, tá? Em relação, assim, a um aumento de peso acima do peso normal, né? E esse dado é bem preocupante em se tratando, né, de crianças que ainda têm a vida inteira pela frente, né? É por isso que a minha primeira pergunta foi aquela: a alimentação começa em casa ou na escola? Porque para essas crianças, a seria uma prevenção, né, Dani? Eu ir na escola, tá aqui, apresentar a fruta, apresentar a batata, apresentar as verduras para as crianças. Eu acho que isso já é um passo, né? O que tu acha? Geralmente as escolas fazem isso, principalmente as públicas, né? As do município, por exemplo, a gente tem um trabalho que tenta, né, suprir essa necessidade de fazer educação nutricional. O que a gente tem observado muitas vezes é que quando a criança chega em casa é que ela recebe o cachorro-quente, né, o fast food, a sopa pronta, a pizza. Então é isso que a gente também tem que ver, né? É a escola e os pais, né, quando a criança já sai de casa para ir para a aula. Então a gente tem que ver isso, tem que ver o que a gente... Mas eu acho que a grande responsabilidade maior é dos pais de também saber, né, o que a escola oferece, o que a escola não oferece, se tem lanchonete, não tem lanchonete, o que o meu filho está comendo. E às vezes nessa correria do dia a dia dos pais, a gente acaba muitas vezes deixando de saber aquilo que o filho vai consumir na escola. Então, por isso que eu acho que a responsabilidade ainda é maior dos pais. Tu falou tudo agora, a correria do dia a dia, porque com a correria do dia a dia, os pais chegam em casa, eles querem fazer o mais prático. Exatamente, eu quero colocar pizza no micro-ondas e descongelar a pizza e fazer pro meu filho, porque aí, pronto, me livrei do problema. É mais ou menos isso, né, Dani? É isso sim, né? Isso acaba prejudicando a saúde, né, a longo prazo, a medicação, toda uma série de sinais, né? Tem crianças, né, alterando colesterol desde cedo, então tudo isso pode estar acarretando... Preocupante. Né, no futuro das crianças também. Sim. Dani, como é que tu vê essa correria agora pro verão? Todo mundo quer ficar mais sarado, mais saudável. Como é que tu vê isso?
na verdade, não é nada saudável, né? Na verdade, as pessoas querem geralmente o fim estético. Param de comer, muita gente para de comer, né? Para de comer ou faz essas dietas milagrosas. Do algodão, tu viu aquela do algodão que as meninas ainda estão... não. Sim, nos Estados Unidos elas estão molhando o algodão no suco e comendo o algodão. Nossa, essa eu não tinha ouvido falar. Sim, achei um absurdo. Passou semana passada na TV. Achei um absurdo. Tem inúmeras dietas, na verdade, algumas delas emagrecem mesmo. O problema é que alteram o humor, dão dor de cabeça, não são, né, não é uma alimentação equilibrada, então não adianta nada. Às vezes a pessoa consegue perder 4, 5 quilos em um mês, porém depois no segundo mês ela compensa de novo. Verdade. Isso para o metabolismo não é nada legal. Então a gente pensa assim, né? A gente leva uma vida inteira de hábitos alimentares, aí emagrece 5 quilos em um mês, aí perde esses 5 quilos, no segundo mês ganha de novo. Todo esse movimento que a gente faz no nosso metabolismo faz com que ele ou deixe de funcionar tão bem quanto era antes, né? Ou os nutrientes, né, começam a não fazer tanto efeito, né? A gente, dependendo do alimento que a gente expõe. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Então, não adianta nada dietas milagrosas, né? O ideal é a gente emagrecer devagar, com saúde, introduzindo os alimentos, cada um no seu tempo. Tem aquela coisa, né? Quando eu deixo de comer, eu li outro dia sobre isso também. Quando eu deixo de comer, o meu corpo ele guarda energias porque eu parei de comer. Tem isso também, eu acabo não emagrecendo também, eu acho que é meio que controverso isso. Na verdade, quanto mais tempo a gente fica sem comer, o corpo ele não sabe quando ele vai receber novamente. Isso, ele guarda energia, né? Daí ele funciona como se fosse uma esponjinha, quando vem ele absorve tudo que pode. Por isso tem aquela coisa de 3 em 3 horas? Isso, por isso que tem de 3 em 3 horas. A gente precisa manter o açúcar no sangue de forma bem gradual, sem que haja queda em nenhum momento. Isso também é importante, por exemplo, para a produção de um hormônio do estresse, que é o cortisol, que aumenta também gordura, né, principalmente abdominal. Então, tudo isso pode estar repercutindo, né, caso a gente fique muito tempo sem comer. Então, assim, tem algumas dietas hoje em dia que falam de ficar muito tempo sem comer, né, que alguns pacientes até já me perguntaram, mas isso, né, isso são em alguns países onde, por exemplo, as pessoas meditam muito mais, então elas ficam um tempo mais tranquilas, que não cabe, por exemplo, numa rotina que a gente tem hoje de correria, de gasto energético, de estresse, principalmente, né? Uma coisa é geralmente pessoas que fazem meditação, que conseguem, né, ficar muito tempo, então o metabolismo ele está mais, né, devagar, né? Mas na verdade o metabolismo não está mais devagar, a necessidade ela está mais equilibrada, mas não em pessoas que sofrem um estresse tão grande, né, que precisam ter o açúcar no sangue adequado, controlado durante o dia inteiro. Tá, alimentação. De manhã eu devo tomar o café da manhã. Aí depende do horário que a pessoa vai tomar o café da manhã também, né? Mas vamos supor se a pessoa toma café 8 horas da manhã. Às 10 horas da manhã eu devo comer uma maçã, alguma fruta. Meio-dia eu devo fazer a refeição do almoço. No meio da tarde outra mais uma. No final da tarde, café da tarde. Jantar. E aí chegou lá na noite, lá 11 horas, deu fome de novo. Como é que é esse processo? Como é que deve ser esse processo? Na verdade, não é tão padronizado assim. Não? Depende do horário que você acorda, depende do horário que você vai dormir, depende da sua rotina, tá? Depende do alimento. Nem sempre colocar fruta o tempo todo também é legal, tá? A fruta tem frutose, pode aumentar, né? Tem alguns casos que o excesso da fruta também não é tão legal em alguns momentos, em alguns pacientes também, tá? Colesterol alto, a gente tem que controlar um pouquinho também, tá? A fruta pode influenciar. Então, assim, por isso que eu falei, nem todo alimento é 100% saudável, a gente tem que saber, por isso que a gente procura algum profissional para nos orientar, que vai servir para ti, né? De acordo com a individualidade sua, né? A individualidade, por isso que eu falei, individualidade bioquímica hoje em dia é bem discutida. Então é isso que a gente tenta captar um pouquinho quando a gente está em acompanhamento. Então assim, né? O ideal é que faça um café da manhã legal, né? Coma alguma coisa no intervalo do almoço, tenha um almoço equilibrado, depois o lanche da tarde, né? Geralmente algumas pessoas jantam cedo, então não fazem esse segundo lanche da tarde e posteriormente fazem uma ceia. Tem gente que não, dependendo da rotina, né, tem o segundo lanche da tarde, depois o jantar. Às vezes não tem necessidade da ceia. Então, assim, depende, cada caso é um caso mesmo. Claro. O jantar, é recomendável de jantar? A pessoa jantar à noite?
Sim, na verdade eu não recomendo nunca fazer lanches, pão, né? Mesmo que seja integral, o ideal mesmo é aprender a comer, a jantar mesmo, as duas refeições, almoço e jantar. Aí depende o que tem na refeição, depende de cada pessoa, depende de cada também objetivo. Sim. Tá, então tu falou de cada pessoa. Como é que tu faz essa avaliação? Exame de sangue? Como é que é essa avaliação que para ver qual é a fruta que serve para o Mário, qual é a fruta que ele deve comer, que ele vai ser saudável para ele ou não? Como é que faz? Na verdade, é sinais e sintomas que a gente brinca. Então, assim, cada pessoa a gente vai conhecendo com o passar dos meses. Então, não tem como eu te dizer o que vai te fazer tão bem assim. No primeiro mês eu te conheço mais ou menos, né, como acontece, faço uma avaliação de sinais e sintomas, né, dor de cabeça, inchaço, cansaço durante o dia, se dorme bem, se o sono é muito agitado, né, como é que é a consistência das fezes, se tem fraqueza muscular, se tem dor muscular, se já fez algum exame, quais os exames, né? Então, qual é... Tu vai avaliar várias avaliando, coisas. né? Avaliação física, os objetivos da pessoa, o que aconteceu da vida dela até ali, tudo isso faz com que eu tenha uma imagem, né? A gente faz um plano alimentar naquele período de um mês e a partir daí a gente começa a conhecer o paciente. Uma vez, por exemplo, aconteceu de uma paciente minha eu colocar maracujá, ela nunca ter experimentado maracujá e ela passou muito mal com maracujá, assim, de ir para o hospital. Então, tem essas particularidades que a gente vai descobrindo nesse primeiro mês mesmo. No teste mesmo. E com os meses, né? Dani, sushi. Muita gente come sushi porque acha que é saudável, emagrece sushi, por ser saudável mesmo, né? Por ser peixe e tal, mas tem o arroz junto. O que tu acha do sushi? Cuidar com a quantidade, é o que eu falei, nada de exageros. A gente tem que cuidar bastante hoje em dia com salmão, também a procedência. Hoje em dia o salmão é um pouquinho questionável em relação à intoxicação, à presença de mercúrio, à ração. Então, né, a gente está cada vez reduzindo um pouco mais o consumo. Procurar peixes, na verdade, o ideal, as pessoas sempre procuram peixes grandes, né, o que geralmente está na moda, mas a gente tem aqui um exemplo tão bom da sardinha, que é um peixe ótimo. Pequeno, então quanto barato, menor o peixe, melhor. Acessível, então assim, barato, acessível e que às vezes a gente não utiliza. A sardinha é um ótimo peixe, né? Mas voltando ao sushi, então tem o arroz do sushi, por exemplo, né, que tem açúcar muitas vezes, e a gente tem que estar cuidando em relação a isso. O shoyu também, né? A gente tem que cuidar, então depende da quantidade, tá? Não é tão saudável assim. Sempre o excesso, né? Cuidar com o excesso. Em tudo, né? Eu acho que, Dani, né? Tem que cuidar com o excesso. Isso. Dani, queres passar o teu contato para as pessoas que quiserem te procurar? Queres passar o teu contato? Então, meu contato é nutridanifelício, né? @yahoo.com.br, acho que tem aí embaixo. Né? E se quiserem ligar, também tem o meu telefone, que é 048 9138 0389. Quero agradecer a tua presença, foi Obrigada. muito bacana. Eu particularmente tirei Espero várias ter dúvidas. ajudado. Não, muito bom, gostei bastante. Que bom. Obrigado. Obrigada também. Obrigado. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Assista agora o vídeo motivacional da semana. Até a próxima. A importância do fracionamento da alimentação, um dos pontos é porque comer a cada 3, 4 horas estimula o que damos o nome de termogênese, que é o nosso gasto calórico natural. Favorece até a perda de peso. Ao contrário, também é válido. Ou seja, se você fica muito tempo sem comer, isso muitas vezes até faz com que você economize calorias, economize queima calórica e pode ganhar peso. Outro fator importante do comer a cada 3, 4 horas é porque o alimento ele é um protetor da mucosa gástrica. Outro fato que também temos que levar em consideração é que o jejum prolongado, isso é comprovado inclusive, você tem a liberação de um hormônio que se chama cortisol. Dentre algumas outras ações, ele estimula o depósito de gordura na região da cintura. Além do que, você comer o alimento correto nesses intervalos leva à formação de um neurotransmissor do bem-estar que se chama serotonina. O longo período em jejum você pode ficar com déficit de atenção, com menos energia e de mau humor. Temos que ter atenção ao que comer nesses intervalos. Primeiro ponto, que não deve ser simplesmente uma fonte de calorias, e sim de nutrientes. Então, quanto melhor qualidade for o seu lanche, melhor. Normalmente 80, 100, no máximo aí umas 120 calorias são bem-vindas nesses intervalinhos, tanto da manhã quanto da tarde. Vamos lá alguns exemplos então.
Temos uma fruta, até uma salada de frutas é bem-vindo. Temos os iogurtes, podendo incluir inclusive uma aveia para melhorar inclusive o seu intestino. Uma outra opção também, muito saudável inclusive, uma fatia de pão integral e mais uma fatia de queijo branco, fina, uma fatia de peito de peru. Temos também aqui uma outra opção, muito saudável inclusive, que seriam as frutas secas. Temos um outro exemplo também, muito bem-vindo, aquele famoso cafezinho da tarde, muitas vezes, e que você pode incluir aqui alguns biscoitos, mas lembre-se, de preferência integral. Um chá quente com umas 2 torradas e uma fonte proteica, que pode ser um requeijão, um cream cheese. Outra opção rápida também que pode ser utilizado é uma barrinha de cereal e um copinho que pode ser de suco, água de coco, desses mesmos embalados individualmente. Vimos aqui algumas dicas do que comer durante a manhã, durante a tarde, nesses lanches intermediários. As calorias podem variar, 80, 90, 100, até 120, porém, algo mais individualizado, não se esqueça, procure um profissional nutricionista para lhe ajudar. Se você está pensando em fazer uma festa ou evento, ou casamento, aniversário, ou até mesmo o encontro de sua empresa, não pode deixar de conhecer o novo espaço para festas de Florianópolis. Temos capacidade para 200 pessoas e contamos com estacionamento próprio. Oferecemos um cardápio e serviço de garçons. Agende uma visita e faça de sua festa algo inesquecível. O endereço é esse que está na tela: www.ielos.com.br.